Atena, minha querida Atena, esperei milhares de anos pelo momento de reencontrá-la. Quer dizer que você é... Eu sou Abel, filho de Zeus, o Todo-Poderoso, pai de todos os deuses. Então você é o Deus Sol. Você é meu irmão, Abel. Abel, filho de Zeus e irmão de Atena, é apresentado como o outro deus do sol. Abel tenta destronar seu pai e se tornar o deus dos deuses, mas foi derrotado por Zeus e Apolo. Após a morte de Abel, os deuses apagaram todos os registros de sua existência como punição, para que as gerações vindouras jamais soubessem de sua existência. Porém, devido às blasfêmias humanas nos dias atuais, os deuses revivem Abel, dando-lhe a missão de destruir a humanidade e devolver a terra para o domínio do Olimpo. Abel, então, revive 3 cavaleiros que o serviram, os mesmos cavaleiros da coroa do sol da era mitológica. Todos eles são protegidos por armaduras feitas da coroa do sol, por Abel. Para maior proteção de sua irmã, ele revive os cavaleiros de ouro que morreram na Batalha das 12 Casas, dando-lhes uma nova vida com a promessa de que cuidariam de sua deusa. Após reencontrar Atena, Abel diz que irá levá-la ao santuário da coroa do sol com seus guerreiros, o que a leva a abandonar os cavaleiros de bronze. Saori no começo mente para Abel, dizendo que aceita a destruição da terra pelos deuses, mas depois ataca Abel e acaba sendo morta por seu irmão que diz que levará sua alma até os Campos Elíseos. Inconformados com a morte de Atena, os cavaleiros decidem enfrentar os ressuscitados cavaleiros de ouro e os cavaleiros da coroa do sol, mesmo que isso signifique pecar contra os deuses. Saga, Shura e Camus decidem lutar por Atena e acabam sendo mortos pelos guerreiros de Abel. Máscara da Morte e Afrodite permanecem fiéis a Abel, mas são derrotados por Shiryu e Ikki, respectivamente. Enquanto isso, Abel estava sofrendo de remorso pelo que havia feito, então ele decidiu dar um caixão a Atena e ordenou que Yoga pudesse chegar ao seu templo sem ser interrompido. Ao chegar, o próprio Abel sai para cumprimentá-lo e pede-lhe que faça um caixão de gelo que não derreta por centenas de anos, para que a beleza de sua irmã seja preservada para sempre. Yoga recusa categoricamente e ameaça o deus. Abel não se intimida e retorna para dentro do templo, mas deixa Berengue para lutar contra ele. Lá, o deus fica sentado em seu trono esperando chegar o momento certo para começar a destruir todo o planeta. E assim permanece, até sentir o cosmo dos cavaleiros de bronze acender, vendo o brilho das armaduras de ouro como a queda de seu último guerreiro, Atlas. Assim que sentiu a entrada dos 3 cavaleiros vestindo a armadura dourada, ele usou seu poder, com o qual nocauteou Yoga e Shiryu, que protegeram Seiya do impacto. Quando Pégaso tentou avançar, Abel iniciou a destruição do mundo, usando seu cosmos para causar erupções vulcânicas, terremotos e todos os fenômenos naturais que acabariam com a humanidade. Seiya continuou no caminho, lançando meteoros que Abel devolveu. Qualquer poder que fosse usado contra um deus seria devolvido contra ele. E Seiya não foi exceção, já que repetidas vezes ele caiu devido ao próprio golpe, mas estranhamente, cada vez ele conseguia se aproximar cada vez mais do deus. Abel ficou muito surpreso por Seiya conseguir se levantar e se aproximar dele, a tal ponto que apenas alguns centímetros separavam o abdômen de Abel do punho de Pégaso. O cavaleiro continuou, mas Abel acabou derrubando-o no chão, deixando-o sem muita energia para se levantar. Foi então que todos os cavaleiros elevaram ao máximo seu cosmos, ultrapassando o cosmos de Abel e libertando a alma de Atena de seu controle. Assim a deusa volta à vida para total espanto de seu irmão. Abel comentou que ela não deveria ter revivido apenas para testemunhar a destruição total, mas Saori deixou claro para ele que ela é a deusa que protegia os seres humanos, e que por suas ações ele não merecia o título de deus. Abel continuou com seus planos. Quando ouviu Seiya o chamando, apontava para ele a flecha dourada de Sagitário. Ele não acreditava que Seiya pudesse atirar nele, mas ao vê-lo levantar seu cosmos e puxar seu arco, ele hesitou. Ele não sabia se era medo ou admiração pelo cavaleiro que sentia. Mas ele não teve muito tempo para pensar nisso. Seiya também hesitou com medo de machucar Saori, mas disparou e a flecha perfurou seu peito, derrubando-o para trás, sendo esmagado pela própria têmpora.
Origem. Ao contrário do que foi dito na revista Herói que saiu no Brasil na década de 1990, Abel não tem ligação alguma com o personagem da mitologia babilônica. Ele é um personagem inventado especialmente para o filme, inspirado em relatos de mitologia que diziam que Zeus teria um filho que o superaria se nascesse, sendo Zeus obrigado a impedir o nascimento de tal filho. A expressão grega Febo, brilhante, luminoso, era uma alcunha de Apolo que muitas vezes surgia como se fosse o seu nome próprio. Febo também era o deus romano equivalente ao grego Apolo, cujo nome lhe passou a ser um epíteto. No filme, o espectador é apresentado a um novo personagem no santuário da Grécia. O nome é Abel, colocado como irmão de Atena, e assim, tecnicamente, filho de Zeus. Entretanto, diferente da própria deusa da justiça e de seus outros inimigos como Eris, Poseidon e Hades, Abel sequer é um nome grego. Etimologicamente ligado aos povos semitas, Abel em hebraico, é um nome importante por participar do primeiro fratricídio da história bíblica, sendo este morto por seu irmão, Caim. Mas não é essa exatamente a ligação com o deus do sol, e sim a partícula Bel, traduzida como Senhor, usado para diversas divindades do Oriente Médio nas épocas da Síria, da Suméria e da Babilônia. Abel, então, seria o senhor de alguma coisa. Porém, o título de Deus do Sol não foi dado de grado pelos membros do Olimpo. Na narrativa da animação japonesa, Abel simplesmente se colocou como Deus do Sol, e ficou por isso mesmo pelo seu imenso poder. Não por menos, foi necessária a união de Zeus, tecnicamente seu pai e de seu irmão Apolo para destruir Abel. Até mesmo seu segundo título, Febo, é roubado de seu irmão verdadeiro mitológico. Há ainda uma entrelinha dentro da mitologia grega na questão do nascimento de Atena. Para quem não conhece, Zeus ficou com medo de ter o seu trono roubado, da mesma forma que seu pai Cronos e seu avô Urano, pois uma profecia tinha dito que do fruto de sua primeira esposa, Metis, nasceria o futuro rei do Olimpo. Zeus então, em um jogo de transfiguração, fez Metis se transformar em uma mosca, e a devorou. A questão é que Metis estava grávida de uma menina, e não de um menino. Essa mesma menina mais tarde nasceria formada, de armadura e tudo após uma machadada de Hefesto na cabeça de Zeus, que reclamava de muita dor de cabeça. Assim, esse filho que foi prometido poderia ser sim Abel, em uma realidade paralela em que ele também nascerá de Metis. Por mais que sua aparência seja de uma entidade calma, que pouco se atreve a mostrar raiva, Abel definitivamente era ambicioso. Pensando da mesma forma que outros deuses, os seres humanos já se corromperam de tal maneira que era necessário destruir a terra. Mesmo assim, quando próximo de Atena e mesmo depois que se tornaram rivais, o deus Sol ainda demonstra sentimentos de afeto e carinho para sua irmã. Mesmo que o resto da humanidade não tenha um décimo de sua compaixão. Estranhamente, diante da flecha de ceia de Pégasus apontada, ele não demonstra raiva ou ódio perante os homens, mesmo que fale abertamente do medo de morrer. Abel retorna no que seria o fim de Cavaleiros do Zodíaco com o filme Os Guerreiros do Armagedon. Aqui, com as derrotas de três deuses gregos, Eris, Poseidon e o próprio Abel, Lúcifer, o anjo caído do cristianismo renasce. Temos mais uma vez uma batalha entre os Cavaleiros de Bronze e agora os Anjos Caídos. Porém, se antes Abel era um deus calmo, ao ser um dos apoiadores de Lúcifer, o deus Sol passou a ter um sorriso incomum e gostando do desespero humano em um sarcasmo perturbador. É claro que depois da derrota de Lúcifer, Abel volta ao limbo para sempre. As peculiaridades do mito de Apolo podem ter servido de gancho para Kurumada e a equipe de produção pudessem desenvolver Abel e incluí-lo na mitologia grega de Saint Seiya, estabelecendo que na era mitológica, provavelmente na época em que Apolo estava exilado na Terra, Abel, um dos filhos de Zeus, autoproclamou-se como Deus Sol, Febo Abel, e tentou dominar a Terra. A partir daí, podemos pressupor que, nesse momento, Apolo teria se rebelado contra Abel, já que vivia na Terra e orgulhoso do jeito que era, não concordou em ser dominado como os humanos, afinal, mesmo não estando no Olimpo, Apolo ainda era um deus poderoso. Zeus, que também não concordava com a ambição de Abel, apoiou Apolo e juntos eliminaram Abel deixando no esquecimento da história. Isso sem mencionar que o filme nos conta que não apenas Apolo e Zeus se enfureceram com Abel, outros deuses também. Continuando, poderíamos pressupor que, a partir da derrocada de Abel, Zeus teria perdoado Apolo e lhe concedido o posto de Deus Sol.
Provavelmente o Abel da era mitológica tinha muito mais poder do que o Abel mostrado no filme, pois precisou da ação de deuses poderosos para eliminá-lo. Durante o filme inteiro, Abel se diz enviado dos deuses, revivido por eles. Talvez os deuses do Olimpo não quisessem sujar suas próprias mãos naquele momento e tenham prometido a Abel um lugar no Olimpo se ele eliminasse os humanos. Curiosidades: o filme antecipa acontecimentos da saga de Poseidon, Ioga e Shiryu vestindo armaduras de ouro, e da saga de Hades, Ressurreição dos Cavaleiros de Ouro. A razão pela qual a Toei Animation inventou seu próprio Deus Sol para o filme, em vez de usar Apollo, é porque Kurumada queria reservar esse personagem para histórias futuras. A Morada do Sol, o templo do deus Abel, fica localizada no topo do Monte da Dignidade. É um lugar sagrado e proibido dentro do santuário. Além disso, existem inúmeras ruínas de templos rodeando a Morada do Sol, onde reside o deus Abel. Tais templos representam os inúmeros planetas que ficam ao redor do Sol. Ele, sendo irmão gêmeo de Atena, explicaria seu carinho pela irmã, semelhante a Artemis que trata Apolo de forma respeitosa, diferente de sua relação com Atena. Isso reforça que Abel seria filho de Zeus e Metis. Provavelmente Apolo nasceu depois que Atena surgiu da cabeça de Zeus, isso se levarmos em conta a estátua que tem no filme, onde mostra Abel mais novo que Atena na era mitológica. No filme é mencionado o dilúvio de Deucalião. Deucalião era, segundo a mitologia grega, filho do titã Prometeu, que era irmão do titã Atlas. Quando Zeus decidiu pôr um fim à Idade do Bronze com o dilúvio, Prometeu, o qual tinha dom de profecia, previu os planos dos deuses e orientou seu filho, Deucalião, que construísse uma arca para sobreviver ao grande desastre. Essa história é um paralelo à história de Noé da Bíblia. Observação de nossa equipe: Abel é um deus bastante diferente do padrão Saint Seiya, se considerarmos a tendência que ele tem de se deixar dominar por emoções tristes, onde os outros deuses, além de Atena, parecem não ter outros sentimentos além da raiva. Ele parece ter um carinho verdadeiro pela irmã, e às vezes até parece que do lado de Abel esse sentimento pende para o amor. Consequentemente, Abel não pode imaginar que a deusa escolheria os humanos em vez dele. Essa contradição acaba destruindo sua mente, e vemos que ele começa a fazer comentários conturbados diante de Seiya, começando por exemplo a dizer que é protegido pelos deuses, mesmo sendo um, antes de mudar de ideia dizendo que ele é um deus. Então da mesma forma sua raiva por Seiya desaparece repentinamente, como se fosse natural que o cavaleiro o matasse. No quarto filme, seu comportamento pode parecer inconsistente com o terceiro, já que Abel é mostrado como um deus zombeteiro, parecendo ter um verdadeiro prazer sádico em fazer a raça humana sofrer, muito longe do calmo e melancólico Abel retratado no filme anterior. Isso pode ser devido ao controle de Lúcifer sobre os deuses. É visto no filme que Abel é capaz de recriar armaduras como fez com os Cavaleiros de Ouro mortos. Fica mais claro isso quando Yoga recebe a armadura de Aquário intacta, sendo que na luta contra os soldados de Abel, a armadura foi destruída. Não é exibido no filme, porém Abel também não utiliza seu verdadeiro corpo, ele usa o corpo de um jovem como seu receptáculo de sua reencarnação. Para finalizar, Abel fica em nossa classificação como o que tem como base o deus Apolo, porém na era mitológica ele estava no mesmo nível de Zeus.